pessoas guardem, né, as questões ou considerações para o momento final da nossa apresentação, da nossa discussão. Vou convidar agora a nossa companheira Cristina Pimenta, que vai fazer uma apresentação aqui, especialmente de um estudo, né, mas que ela vai detalhar melhor, com relação à qualidade da assistência na perspectiva dos usuários. A doutora Caritas trouxe para a gente aqui, na perspectiva, nessa qualidade da assistência, o estudo na perspectiva do serviço mesmo e de como ele se organiza para atender o usuário. Acho que agora a gente tem um outro foco aqui, que ela vai trabalhar. Boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer à organização do evento e ao Departamento de DST/AIDS e Hepatites Virais pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou tentando aqui fugir um pouco dessa luz, porque senão não vejo ninguém. Mas está difícil. A minha apresentação ela vai pegar uma abordagem um pouco diferente do cuidado, mas não só da perspectiva realmente do usuário, da pessoa que vive com HIV no Brasil, mas na perspectiva da proteção social, do acesso ao cuidado em termos de proteção social, ou seja, não só assistência, mas também assistência social e outros aspectos. E também a gente levantou essa pesquisa, a gente está começando ainda a análise dos dados, então, o que eu vou apresentar aqui hoje são dados quantitativos de uma parte da pesquisa, foi realizada, a parte de inquérito quantitativo foi realizado por mim e por Ivo Brito, com apoio do Departamento de DST e também com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Próximo, por favor. Falando um pouquinho sobre a metodologia do levantamento que eu vou colocar hoje, esse levantamento foi feito através de um questionário eletrônico pelo sistema que a gente chama de SurveyMonkey. Então, foi elaborado um questionário dentro desse sistema e as pessoas que responderam foram acessadas por meio da rede, por meio de acesso com apoio da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS no Brasil, a RNP, pela Rede Cidadãs Positivos e pela Rede de Jovens Vivendo com HIV. Também foi utilizado o apoio da mala direta da revista Saber Viver, que é uma revista que eu acho que todo mundo conhece, que aborda temas de viver com HIV, né, e para pessoas vivendo com HIV. O sigilo dos respondentes, né, quer dizer, o e-mail, o acesso não foi registrado para proteger o sigilo das pessoas e para evitar duplicação de respostas, o sistema ele identifica o computador pelo IP, ou seja, ele não é que ele identifica o computador, ele não permite que aquele IP responda 2 questionários. Tá? Próximo. Bom, a amostragem, então, foi por conveniência, né? Ela não é uma amostragem aleatória, então os dados eles não são representativos de todo o universo das pessoas vivendo com HIV no país, né? Mas ela representa tendências e situações que são procedentes da população de pessoas vivendo, né? E dentro da área de estudo que é proteção social. Tá? O questionário ficou disponível para os voluntários responderem no período de mais ou menos 40 dias, começando dia 20 de dezembro e terminando dia 31 de janeiro, 20 de dezembro de 2011 a 31 de janeiro de 2012, e de 371 pessoas que acessaram, 369 responderam. Então, foi uma adesão bastante representativa, né? Porque é um questionário que precisa da motivação da pessoa, né, para responder, não tem um entrevistador, não tem ninguém ali estimulando as respostas. Claro que a gente tem, nesse caso, um possível viés da amostra, da representação das pessoas, o nível educacional, socioeconômico, com relação a essa necessidade de ter acesso a um computador, né, rede de internet,
e também o nível de capacidade de leitura e de compreensão para poder responder. Tá? Só para deixar isso claro, que aí tem um segmento grande da população que, né, provavelmente, até algumas pessoas que entraram em contato dizendo que gostariam depois de fazer fora da internet, porque realmente não tinham acesso. Próximo, por favor. Bom, falando um pouquinho das pessoas, né, do perfil das pessoas, a maior concentração das pessoas que responderam são da região Sudeste e Sul, menor proporção dos estados da região Centro-Oeste e Nordeste, mas a gente teve respondentes de todos os estados da federação, o que foi interessante. Pelo menos uma pessoa respondeu em todos os estados. No Sudeste, o estado de São Paulo e Rio de Janeiro tiveram um percentual maior de pessoas, em Minas Gerais, em terceiro, e por local de residência, né, seguidos do estado do Paraná, Rio Grande do Sul, na região sul. E, em menor proporção, o estado da Bahia, no Nordeste, o Distrito Federal, no Centro-Oeste. Próximo, por favor. Bom, quanto ao percentual de pessoas por tamanho de cidade e residência, a grande maioria dos respondentes também são de cidades com mais de 500 mil habitantes, que o interessante é que tanto as pessoas que responderam por região, como o tamanho das cidades, também está diretamente relacionado também com os dados que a gente tem da epidemia no país, né? Que nós temos o maior número de casos, né, na região Sudeste e Sul, como também maior número de casos nas cidades, né, acima de 500 mil, que foi também o início da epidemia e depois foi se propagando para cidades de menor porte. Então, assim, tem vários dados que a gente vai ver aqui que correspondem aos dados que a gente tem nacionais da epidemia em termos nacionais. Próximo. Distribuição por sexo. A grande maioria da nossa amostra foram homens, 68,6%, e 31,4% também do sexo feminino, que também corresponde mais ou menos à razão, né, homem e mulher dos dados que a gente tem da nossa epidemia. Então, foi interessante que teve essa relação, né, uma relação quase que de 2 para 1, então, que é muito próxima à relação que a gente tem de casos de AIDS no país. Né? Então, próximo. Quanto à raça ou etnia, cor, né, reportada, a grande maioria foram pessoas disseram que eram da cor branca, 59%, pretos 11,7%, pardo 25,4%. Então, mesmo a gente somando pretos e pardos, ainda é menor do que a proporção da população branca. Próximo. Quanto à distribuição por idade, né, dessas pessoas, a gente também tem a concentração, né, de 29 ou de 30 a 49 anos, mas a gente também tem um percentual grande lá da população mais jovem, né, 15% de 20 a 29, e 18,8%, né, de população acima dos 50 anos. Olha, e se a gente juntar ali de 50 a 59 e acima de 60, né, a gente tem quase 20%, que também é interessante, que isso pode estar diretamente associado ao aumento da expectativa de vida, né, com a questão do tratamento, da qualidade do tratamento, né, que melhorou no país. Então, as pessoas vivem mais hoje, né, e também com a redução, então, não só a taxa de envelhecimento das pessoas, como a redução da mortalidade. Né? Próximo. E aí isso também tem uma implicação para a questão das políticas sociais, né, do acesso a serviços, não só a questão da assistência, mas acesso também a outros tipos de serviços de apoio social, de proteção social que as pessoas precisam ter.
né? Porque vivem mais, né? Envelhecem ou se aposentam ou podem ter algum problema e precisar de maior apoio. Então, isso tem uma implicação grande também para essa questão das políticas de proteção social daqui para frente. É uma coisa que a gente precisa estar vendo isso, né, no país. Bom, volta lá aquele aí. Distribuição por sexo e idade. Quando a gente pega, então, faz aí a relação de sexo e idade, a gente vê que naquela faixa dos 20 a 29 anos, né, a gente tem uma proporção maior de homens, mas é muito próximo, né, 15,16% quase de homens e 11,6% de mulheres, né? Na faixa de 30 a 49 anos, está bem próximo, está vendo? A divisão de homens e mulheres. Então, na faixa mais jovem é que realmente a gente tem mais homens do que mulheres. Próximo. Quanto à orientação sexual relatada, a gente teve 5,2% da amostra que se disse bissexual, 50,5% homossexuais e 44,3% heterossexuais. Então, o aumento também, né, condiz também com os dados nacionais, né? Próximo, por favor. Quanto ao estado civil por orientação sexual, é interessante porque a gente tem as pessoas que se dizem casadas, né, um percentual muito maior dos heterossexuais do que os homossexuais, né? Mas quando a gente vê em parceria estável, né, a população homossexual também tem um percentual grande, maior até do que o dos heterossexuais. Como a questão da união civil foi aprovada, né, só em 2011, provavelmente muitas dessas pessoas, né, num outro momento, poderiam estar então, respondendo casados e não só parceria estável, né? A gente tem um grande número, então, de solteiros, né, homossexuais. Depois a gente vê também nos outros dados que são, na grande maioria, homens solteiros, viúvos, um percentual menor, mas maior em heterossexuais, né, e separados, divorciados, também heterossexuais têm um número maior, percentual maior. Próximo, por favor. A distribuição por idade e orientação sexual, aí a gente vê que na faixa dos entre 20 e 29, 30 a 39, 40 a 49, né, é bem similar, lá 36,6% na faixa de 40 a 49, 36,6%. Reportaram homossexuais e 37,2% heterossexuais, então é bem próximo, né, nessa faixa etária. E na população jovem, já de 30 a 39, a gente teve mais heterossexuais, mas na faixa dos 20 aos 29, a gente teve um percentual muito maior de homossexuais, 20,7%, e apenas 8,6% se disseram heterossexuais. Próximo. Quando a gente vê a questão do nível de educação, olha, como eu falei lá no começo, né, o viés que a gente encontrou, que era provável, a gente tem um grande percentual, né, dessa nossa amostra que disse ter nível universitário, né, completo ou incompleto, né, que é um percentual, a grande maioria, sendo que tem uma diferença bem grande entre homens e mulheres, né? Os homens têm um nível educacional mais alto, né, do que as mulheres. Isso a gente poderia precisa de estar olhando isso mais a fundo, porque será que tem alguma questão aí a ver com as dificuldades ou barreiras para essas mulheres que vivem com HIV de dar continuidade ao seu estudo? Não sei, né? Isso aqui
é uma especulação, mas são questões que a gente precisa de estar